né? Aí deixa eu só perguntar uma questão para o senhor. Nesses, vamos chamar, anos dourados da economia brasileira, 1930, 1980, 50 anos, meio século, foi marcado pelo processo de industrialização. Sim. Se nós lembrarmos, especialmente Perfeito. o quinquênio juscelinista, 1956-61, a chegada das montadoras, aqui o ABC Paulista, São Bernardo do Campo em especial, todo esse processo de industrialização. No mesmo momento, num grande deslocamento de força de trabalho do Nordeste aqui para o Sudeste. O Lula veio nessa. E o Lula é produto justamente desse deslocamento fantástico, desse crescimento enorme da economia brasileira, marcado pela indústria. Hoje, quando a gente olha os dados do PIB brasileiro e olhamos a indústria, ela cada vez diminui a sua porcentagem, sua presença no PIB nacional, assim como nas exportações brasileiras, que em certo momento era bastante significativo. Você já deu uma aula sobre isso, eu não preciso falar nada. Não. Eu coloco para o senhor o seguinte: por que dessa nossa desindustrialização? O que aconteceu conosco? Alguns falam assim, professor, elogiam a questão das commodities, a nossa presença hoje no mundo, mas aqueles mais radicais falam, será que não é uma estrutura neocolonial? Será que nós não conseguimos mais voltar a ter uma indústria importante no mundo? E quando nós chegamos a ter aqui uma presença industrial tão importante, o que aconteceu com o setor industrial? Então, nós estávamos falando do Plano Real, né? Sim. Então, o Plano Real, da maneira que ele foi executado, deu um passo importante para a desindustrialização. Mas nós não podemos esquecer que isso começa ali na crise da dívida externa, né? Que você foi enfraquecendo a indústria nacional. Então, a queda em 1980, 79, 80, a participação da indústria de transformação no PIB era 28%, quase 30%. Hoje em dia é 9%. Meu Deus. É 9%. Então, é assustador isso, né? É uma coisa complicada. Agora, a industrialização brasileira, ela ocorreu dentro de um determinado ambiente tecnológico, não é? Dos anos do pós-guerra para frente, né? Você estava falando da entrada da automobilística, do surgimento da automobilística. Então, isso é um exemplo para mim, que eu costumo falar, porque eu gosto dessas ambiguidades, falar que o projeto nacional internacionalizou a economia brasileira. Né? Projeto nacional internacional, porque há muita, na verdade, firula, falando da nação como se fosse uma coisa separada do resto do mundo, e nunca foi. Né? E o Juscelino, por habilidade, pela assessoria que tem, ele conseguiu um desempenho fantástico. Assim como depois o regime militar brasileiro, a gente tem que falar isso porque é uma questão da verdade, como vocês estão dizendo. O regime militar, sobretudo depois do plano do Roberto Campos, etc., e o Delfim foi muito meu amigo, né? Depois que ele saiu do governo. Então, ali você tem um período do milagre brasileiro, né? Porque você não abandonou aqueles projetos e propósitos de avançar na industrialização, né? Infelizmente, isso foi interrompido pela crise da dívida externa. Porque aí tem o seguinte, eu não gostaria de falar isso, mas vou falar. Nós entramos na armadilha que o Martinez de Rosa estava propondo, né? Então nós achamos, na verdade, as taxas de juros das operações dos empréstimos estrangeiros eram muito baixas, eram em torno de 6% ao ano, e nós, na verdade, fizemos um movimento de financiamento da economia muito perigoso. E isso teve um papel, eu era amigo dele, etc., mas nunca mais vou esquecer que o Mário Henrique Simonsen é que promoveu isso, né? Esse estímulo ao endividamento externo. Né? Isso já é no governo Geisel, né?
No governo Geisel, isso, exatamente, no governo Geisel. Como resposta, acho que ao primeiro choque do petróleo de 73. Isso. É isso mesmo, o choque do petróleo tem a ver com a acumulação de dólares na mão dos países produtores árabes, né? E aí você teve a reciclagem dos petrodólares. Por exemplo, o Citibank tinha um representante no Brasil que era importante lá e que promoveu ou fez a propaganda desse processo de endividamento, né? Acabou onde acabou, né? Porque quando houve... Por que acabou? Qual foi o motivo imediato da eclosão da dívida externa? Eu estava em Belgrado, numa reunião do Fundo Monetário Internacional. Então, o Alexandre Kafka, não sei se você lembra dele, foi representando durante décadas do Brasil lá, né? Lá, isso. Aí ele nós estabelecemos uma boa relação, ele me levou para conversar com o Paul Volcker, na reunião do fundo. Só para lembrar, o presidente do Banco Central americano. Desculpa, Paul Volcker. E aí eu comecei a conversar com ele e havia um projeto europeu, porque é o seguinte, ao longo dos anos 70, depois da crise, o dólar sofreu uma desvalorização incrível. E a inflação americana em 78 foi de 13,5%, o que na verdade é excepcional no caso da economia americana, né? E o que foi então determinado, ele falou, ninguém vai contestar o poder do dólar, falou para mim, certo? E aí ele voltou para os Estados Unidos um pouco antes da reunião terminar e subiu a taxa de juros. Sabe como foi a escalada? Se lembra? Foi 2 dígitos, né? Foi a 21%. Foi assim, caminhando ao longo dos anos 80, chegar a 21%. O que aconteceu com os países devedores? Quebraram. Deixa eu colocar uma questão para o senhor, que nós já estamos indo para o último terço. Parece futebol, que agora é moda falar um terço, último terço. Estamos indo para o último terço do programa, professor. Curiosamente, o senhor citou a questão do regime militar. Eu também gostava muito do professor Delfim Neto e várias vezes nós conversamos. Se no campo político o regime militar era anti-varguista, no campo econômico era varguismo puro. Né? Perfeito. Por contradição, é incrível, para voltar às ambiguidades. E a presença do Estado no governo Geisel, isso ficou muito claro, foi muito importante. Sim, Itaipu não existiria sem o gasto público. Claro, como elemento indutor do desenvolvimento. Mas você sabe qual era a participação do gasto público no PIB? Não. Era em torno de 12%, 13%. Eu preciso me lembrar exatamente dos dados. Sim. Agora eu vejo, vamos saltar então desse momento dos anos 70 e antes, saltando a questão da crise de 82 e chega hoje em 2025. O Estado ainda é um elemento indutor do desenvolvimento. O que aconteceu com o Estado brasileiro? Meu caro Marco Villa, não existe nenhuma experiência de crescimento sem ter uma articulação entre Estado e mercado. Nenhuma. Você vai ao longo da história, eu não vou nem citar o Roosevelt, porque foi importante ao combater a deflação, mas pegar a França, por exemplo, sempre teve o que chamavam de dirigismo, não é? Assim como a Alemanha do Bismarck, construiu a sua potente base industrial a partir das políticas estatais organizadas pelo Otto von Bismarck, né? Então, esses são exemplos, mas num avançar vamos pegar os Estados Unidos, né? O gasto militar nos Estados Unidos tem uma grande importância, enorme. Hoje em dia, o ano passado ele estava em 900 e poucos bilhões de dólares, né? Por que ele é importante? O Vale do Silício é produzido em boa medida pelo gasto militar. Por que o gasto militar faz? Ele, na verdade, contribui para a pesquisa de tecnologia, né? Essa pesquisa é passada para os
para os empresários, né? Porque o pessoal do Vale do Silício, né, eles são a última etapa desse processo. Esse processo começa lá embaixo, né? Começa lá embaixo, no gasto militar, com pesquisa, com desenvolvimento, etc., né? E isso precisa ser levado em conta, porque dizem que os Estados Unidos é uma economia liberal. Mentira. Sempre foi uma economia. Isso eu não sei se você se lembra, você é mais moço que eu, do Eisenhower. O complexo industrial militar, que é no último discurso dele, em 61, antes de passar... Ainda bem que eu falo com um bom historiador. Mas agora, e jogando para o nosso caso aqui, para o Brasil, o que aconteceu com o nosso Estado? Onde também ele começou a capengar e perdeu essa capacidade de apontar o crescimento econômico e ter recurso suficiente de investimento? Pois é, isso é uma boa questão, isso foi sendo desarranjado e destruído ao longo do tempo, né? Digamos que depois da crise da dívida externa, qual era a gritaria que isso tenha ocorrido porque o Estado gastou demais? E hoje em dia ainda está de pé essa ideia, né? Então eu gosto sempre de usar o exemplo da China, né? A China fez as reformas, etc., que, na verdade, abandonaram aquele projeto de economia de comando, como era a União Soviética. Eles transitaram rapidamente para uma economia em que articulava o mercado com o Estado, que é um exemplo fantástico. Porque é o seguinte, os bancos públicos chineses, que têm 80% do crédito, eles, na verdade, financiam o setor privado e as empresas estatais chinesas. Porque as empresas estatais chinesas são grandes demandantes de bens, de produtos são grandes estimuladores, desculpe, da área privada. E o país onde você tem mais empreendedorismo hoje é na China, por incrível que pareça. Aí o pessoal fica dizendo, não, é comunista. Não, é uma construção muito eficiente. Veja o que a superioridade tecnológica deles. E nesse caso, é que nós já estamos indo para o final, professor, depois eu quero voltar ao Brasil, mas só pegando o gancho da China. Como a gente definiria a China? É um modo de produção capitalista, é um modo de transição para o socialismo, é um modo de produção socialista, isso naquelas definições clássicas. Clássicas, definiríamos um capitalismo de Estado. Como que seria a definição da China hoje? Você pode chamar de um socialismo de mercado. Também. Socialismo de mercado. Perfeito. Porque os chineses entenderam, eu tenho dois volumes que tratam do processo desde os anos 80, eles começaram a ser reintegrados na economia internacional no acordo que eles fizeram com o Kissinger, né? Lá em 74, mas eles só conseguiram mobilizar isso a partir dos anos 80. Você olha, é uma discussão tão ampla entre todos os sociólogos, economistas, etc., que forneceram as bases para as reformas do Deng Xiaoping, certo? E aí começa a economia socialista ou de capitalista de Estado ou socialista de mercado. O problema de você ficar com o nome é que você se perde, mas é um sistema peculiar. Sim. Peculiar. Você pode chamar do que você quiser.